Tá, estamos ao vivo. Vamos esperar mais alguns segundinhos, porque o pessoal vai se ajeitando aí, entrando. Pegando o seu café. É, café não, né? Que tá calor. O cafezinho não tem condições de tomar nesse momento. Seu chimarrão. É, o seu chimarrão, exatamente. O chimarrão a gente adere até na praia, né? Uhum. Eu acho impressionante como a gente consegue tomar chimarrão no sol do meio-dia na praia. Né? Tá. Bom, podemos iniciar. Acho que o pessoal já se ajeitou certinho. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde, Alex. Sejam bem-vindos ao nosso 4º dia de semana acadêmica aí. Esse projeto incrível que foi criado a partir de uma iniciativa de todos os DAs de engenharia se unindo, criando um projeto dos alunos para os alunos. E o evento de hoje, ele foi construído a partir de uma parceria entre o CEMEC, o Diretório da Engenharia Mecânica, o CECIV, o Diretório da Civil, e o DAEM, o Diretório da Engenharia de Energia. Isso mostra como a engenharia é muito conectada e a gente consegue fazer vários eventos juntos e trazer mais oportunidade ainda para os alunos. Bom, e no dia de hoje, a gente trouxe o Alex, um representante, uma baita de uma empresa, Petinelli. Ele vai apresentar a empresa, falar dos seus projetos, falar um pouco das certificações da área e das oportunidades que os alunos e as alunas da engenharia mecânica, da civil e da energia podem ter dentro da empresa. Então, pode prosseguir, Alex, e muito obrigado. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Alex, então sou engenheiro mecânico, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Tenho um grande carinho pela universidade. Trabalho na Petinelli, que possui 3 escritórios na região sul, então um escritório em Curitiba, em Florianópolis e em Porto Alegre, né? Trabalhei no escritório de Porto Alegre, hoje estou situado em Curitiba, né? Sou sócio da empresa e responsável pelos projetos em Santa Catarina. Bom, hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês do que a Petinelli faz, né? Alguns dos nossos projetos, a forma como nós abordamos a eficiência energética, eficiência nos recursos hídricos, né, no uso da água, e a certificação LEED como um todo dentro da construção civil, né? Então, é um processo que exige uma multidisciplinaridade. Então, nos nossos escritórios, nós temos arquitetos, engenheiros mecânicos, engenheiros civis, engenheiros eletricistas, engenheiros de energia. Então, só através da multidisciplinaridade nós somos capazes de alcançar objetivos audaciosos em termos de green building no Brasil. Acho que isso vai ficar um pouquinho claro durante a apresentação. Então, a Petinelli é a empresa de engenharia líder no Brasil em desempenho e bem-estar em edificações. Então, alguns dos nossos projetos, nós temos projetos no país inteiro, mas principalmente na região sul do Brasil, né, que tem se destacado mundialmente em termos de green building. Então, um dos exemplos é o edifício JBZ em Porto Alegre, que é um LEED Platinum com 92 pontos de 110 possíveis, né? Nós temos mais de 60% dos edifícios LEED Platinum no Brasil, né? Que é o mais alto nível da certificação LEED. Temos o nosso escritório em Curitiba, que é o primeiro LEED Zero do mundo. Então, né, primeiramente, nós tínhamos a certificação LEED para projeto e obra, né, ou para prédios existentes, né, e o SGBC, que é o órgão dos Estados Unidos que formulou a certificação, né, e que coordena isso ao redor do mundo, né, criou as certificações LEED Zero, né, LEED Zero Energia, zero carbono, zero resíduos e zero água. Então, o primeiro LEED Zero do mundo é o nosso escritório em Curitiba, né, que é um prédio autossuficiente em energia. Temos também o primeiro LEED Zero Água do mundo, que é um edifício aqui em Curitiba comercial, né, que faz o tratamento de toda a sua água de esgoto e faz esse reaproveitamento da água nos próprios vasos e mictórios. Então, é um prédio autossuficiente em água.
Temos também, dentro de conforto e bem-estar, a certificação WELL, né, que visa, é mais focada na saúde e bem-estar dos ocupantes. Então, quando nós falamos da certificação LEED, nós estamos falando em desempenho, né, o quanto eu estou economizando em água, em energia, né, em emissões de carbono e por aí vai. Nós estamos falando de desempenho, e quando nós falamos em certificação WELL, ela é focada nos ocupantes dos edifícios. Então, de que forma eu mantenho esses edifícios mais saudáveis, né, mais confortáveis, de que forma eu proporciono aos ocupantes um lifestyle, um estilo de vida, né, mais saudável e mais próspero, né, de uma forma geral. Temos mais de 250 escolas GBC Zero Energy, que também é uma certificação criada pelo Conselho Brasileiro de Green Building, que certifica prédios autossuficientes em energia. Ganhamos em 2019, né, o Leadership Award do SGBC, lá nos Estados Unidos, né, como se fosse o Oscar da construção sustentável, pela nossa liderança, né, em prédios autossuficientes. Então, nós temos alavancado isso no Brasil e ganhamos destaque internacional, né, nesse aspecto. Então, né, como eu expliquei, são equipes multidisciplinares. Então, nós sabemos que dentro de uma edificação, para nós termos um prédio eficiente, nós precisamos de uma arquitetura muito bem resolvida, né, através da sua envoltória. Nós precisamos de sistemas de iluminação eficientes, sistemas de ar-condicionado eficientes, né, todos os sistemas bem dimensionados, né, sistemas de controle que propiciam uma operação eficiente. Então, isso só é possível através das diversas disciplinas envolvidas, né, em um processo de certificação, em um processo de engenharia dentro do Green Building. Então, a ideia da certificação LEED é medir e recompensar, né? Então, antes de existir a certificação, né, não se tinha muito claro o que é exatamente uma construção sustentável, né? Então, uma determinada construtora, né, ou incorporadora coloca um telhado verde no seu terraço e fala, o meu prédio é sustentável porque tem um telhado verde, né? Isso é uma boa prática de Green Building, mas isso é suficiente para ser um Green Building, né? Então, quais aspectos devem ser medidos e recompensados, né? Então, dependendo da quantidade de medidas de sustentabilidade dentro de uma edificação, nós temos diversos níveis de certificação LEED. Então, tem a certificação básica, né, que dentro da certificação LEED são 110 pontos possíveis, né? A certificação ela é formada por pré-requisitos, que são requisitos mínimos, né? E a pontuação, 110 pontos possíveis, que podem ser escolhidos de acordo com o empreendimento. Então, temos, no mínimo, 40 pontos para uma certificação básica, né? De 40 a 49. De 50 a 59, nós temos a certificação prata. De 60 a 79, nós temos a certificação ouro. E a partir de 80 pontos, de 80 a 110, nós temos a certificação platinum. Posteriormente, foi criada as certificações LEED Zero, né, que ele fornece a certificação a partir de dados medidos. Então, com dados medidos, não existe dúvidas, né, em relação ao desempenho de uma edificação. Uma coisa é nós certificarmos projeto e obra, que é super importante, né, dar um direcionamento importante à edificação, mas a partir do momento em que eu tenho esses dados medidos, né, e certificados, né, eu aumento o valor dessa certificação. Então, o número de edifícios certificados LEED no Brasil, né, de 2012 a 2017, então, um crescimento bastante importante, em torno de 40% ao ano, né? Então, o mercado vê com bons olhos a certificação LEED, né? As pessoas buscam cada vez mais eficiência,
né, se falou em energia durante todos esses anos de certificação LEED, mas aqui em Curitiba, por exemplo, nós temos a situação da água, que hoje existe um racionamento de água, então 36 horas com abastecimento, 36 horas sem abastecimento, nós temos uma crise hídrica, então as pessoas, né, têm sentido no seu dia a dia a importância de construirmos melhor, né, construirmos de forma mais eficiente em todos os aspectos da edificação, não somente em eficiência energética. A taxa de crescimento anual média, né, da certificação LEED da região sul em relação a outras regiões, então no Brasil nós temos essa taxa de 40%, e na região sul, né, estamos em 80%, então nós estamos realmente com um destaque bastante importante, um destaque não só nacional, mas mundial em termos de Green Building. Com relação ao maior nível de certificação, que é o LEED Platinum, né, mais da metade dos empreendimentos certificados no maior nível de certificação estão na região sul, né, no Paraná, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Então, para termos uma ideia, né, do quanto nós avançamos em relação ao resto do país na região sul, é que 23% dos prédios certificados na região sul estão no maior nível de certificação, que é o LEED Platinum, né? Nós temos o Rio de Janeiro, por exemplo, que tem 1%, e São Paulo, que é um grande mercado, 5% das edificações certificadas LEED Platinum. Então, alguns projetos, nós temos o nosso projeto do nosso escritório em Balneário Camboriú, que alcançou 104 pontos de 110, JBZ em Porto Alegre, 92 pontos, nós temos o Hotel Move aqui em Curitiba, né, 82 pontos, então é uma certificação aplicável a diversas tipologias de edificações, então hospitais, centros logísticos, prédios residenciais, prédios comerciais, então não existe uma restrição, né, em relação à tipologia da edificação. Partec, em São Leopoldo, LEED Platinum 83 pontos, né, a creche Assis em Florianópolis, é um prédio autossuficiente em energia e LEED Platinum, 85 pontos. Né. Também é um projeto certificado LEED Zero, né, autossuficiente em energia. 37 escolas Zero Energy em Santa Catarina, né, 60 escolas com projeto de eficiência energética. Então, né, nosso mantra dentro da Pettinelli é fazer mais e melhor com menos, né? De que forma nós direcionamos os investimentos para entregar um prédio melhor, né, sem um custo adicional de obra necessariamente. Nós sabemos que na construção civil existe um desperdício muito grande, né? Então, de que forma nós podemos direcionar os investimentos para termos o melhor prédio possível, né, mais eficiente possível, né, e mais sustentável possível. Então, né, temos alguns exemplos de prédios residenciais. Esse é o LUM, situado aqui em Curitiba, é um prédio onde foi empregada uma engenharia, né, para definição da fachada, para nós termos conforto térmico dentro dos ambientes, então nós vemos que temos bastante área envidraçada, né, então de que forma nós otimizamos essa fachada para evitar desperdícios, né, e proporcionar conforto térmico, né. Então, uma dúvida, né, por exemplo, em relação ao projeto eu tenho uma grande área de vidro, é necessária a instalação de vidros insulados, vidros duplos em toda a fachada? Então, através dos estudos de conforto térmico, né, através de simulações computacionais, nós somos capazes de otimizar essa fachada, empregando as medidas de eficiência, de conforto térmico, né, de forma otimizada. Não preciso, né, ter a solução de fachada mais cara em todos os ambientes. Então, fica uma pergunta aqui, né? Eu sei que estamos em um modelo de webinar, né? Mas né, eu não tenho uma resposta pronta do pessoal que está assistindo, mas quais desses sistemas,
né, não é um sistema de energia. Então, aqui as opções estão o ar-condicionado, a iluminação, a envoltória e a elétrica. Então, muitas vezes a nossa tendência é achar que a envoltória do prédio não é um sistema de energia, mas no final das contas a eficiência da fachada, né, vai determinar bastante qual o nível de eficiência energética do prédio, porque a especificação da fachada ela vai determinar qual o tamanho do ar-condicionado, né, e qual a necessidade de uso desse ar-condicionado, né, quantas horas do ano eu preciso manter esse ar-condicionado ligado. E uma outra pergunta, né? Quem define o tamanho do sistema do ar-condicionado? É o engenheiro eletricista, é o arquiteto, é o engenheiro mecânico ou é o luminotécnico? Também, né, nós sempre temos a tendência de imaginar que o engenheiro mecânico determina qual o tamanho do sistema de ar-condicionado. Mas o engenheiro mecânico, ele só dimensiona qual o tamanho, né, do ar-condicionado para determinado ambiente, para determinada edificação. Quem define qual vai ser esse tamanho é o arquiteto pelo seu projeto, pela eficiência da sua fachada, pela forma como ele determina até o layout interno, muitas vezes, qual a orientação do prédio, né, qual a área envidraçada, todos os aspectos que determinam, né, o tamanho do sistema de ar-condicionado são basicamente determinados pelo arquiteto, né? Então, o processo, né, de eficientização de um empreendimento, ele passa por todas as disciplinas, né, e o arquiteto tem uma importância muito grande nesse processo. Então, falando um pouco em conforto, né, quanto mais confortável são os ambientes dentro, né, de uma edificação, menor é a necessidade de horas que o ar-condicionado precisa ficar ligado, né? Então, em um prédio menos confortável, eu tenho um número maior de horas de desconforto dentro do ambiente, consequentemente, eu preciso ligar, né, por mais horas o sistema de ar-condicionado, aumentando o consumo energético desse sistema. Então, por isso, o papel do arquiteto na construção, no projeto da fachada é de suma importância, né? E as ferramentas de simulação computacional podem, né, auxiliar, né, são o braço direito do arquiteto, né, e dos engenheiros nesse processo. Aqui um exemplo, né? Então, eu posso ter uma edificação residencial, né, com 2 apartamentos por andar, né, em 2 diferentes fachadas, né, eu tenho o apartamento A e o apartamento B. Aqui não está aparecendo no meu curso, agora sim. Então, nós temos a orientação do prédio, né, então eu tenho uma fachada, né, no apartamento B, que ela é noroeste, né, então ela tem um certo nível de exposição solar, né, alto, noroeste é bastante exposto, e sudeste, que tem menos exposição solar. Então, no caso, eu preciso adotar as mesmas medidas, né, de eficiência para cada um desses apartamentos. Provavelmente, se for consultado, né, um vendedor de vidros, né, ele tem um vidro que é considerado mais eficiente, né, dentro dos seus produtos, da sua gama de produtos, né, para uma determinada situação. O que a simulação computacional faz, né, é comparar diversos fatores que influenciam no ganho de calor por radiação do vidro e por condução, para identificar realmente se a solução mais cara ou considerada mais eficiente é realmente mais eficiente para todas as situações, né, para todos os ambientes. Então, né, aqui comparando os apartamentos A e B com relação a vidro, ao fator solar do vidro, né? Então, acho que explicando um pouquinho mais didaticamente, quanto maior o fator solar do vidro, maior a quantidade de radiação solar que passa através do vidro, né? Então, o fator solar de 0,8, né, ele passa mais radiação solar do que um fator solar de 0,3, que é o valor mínimo que nós consideramos na tabela. Então, se nós pegarmos aqui o apartamento A,
que é sudeste, nós estamos separando aqui as horas de desconforto em horas de desconforto de calor e horas de desconforto de frio. Então, para um fator solar, né, de 0,8, que equivale a um vidro incolor, né, que é comumente usado, nós temos 228 horas de calor e 484 horas de frio. Né, são 702 horas totais de desconforto. À medida que eu vou reduzindo o fator solar, eu reduzo as horas de calor, porque eu estou menos exposto à radiação solar. Ao mesmo tempo, eu estou aumentando as horas de desconforto no frio, né? Então, isso é muito comum na nossa região sul. Então, essas horas que eu estou reduzindo em relação ao calor, né? Eu estou aumentando muito mais as minhas horas de frio, porque para esse apartamento, né, nessa tipologia, né, para essa orientação, eu tenho um aumento significativo de horas de frio. Então, nas horas totais de desconforto, eu estou aumentando as horas de desconforto na medida em que eu estou reduzindo a exposição desse apartamento ao sol, reduzindo o fator solar. Então, a primeira, né, talvez o primeiro impulso ao se selecionar um vidro, né, comercial para qualquer empreendimento, né, a tendência é achar que o vidro com menor fator solar, né, vai trazer maior eficiência energética dentro maior eficiência energética e maior conforto térmico dentro da edificação, mas é caso a caso. Isso nós podemos ver no apartamento B, né, que tem uma orientação noroeste. Então, ao contrário da exposição sudeste, em que eu aumento as horas de desconforto reduzindo o fator solar, né, no apartamento noroeste, eu estou reduzindo significativamente essas horas de desconforto, reduzindo o fator solar. Então, neste caso, para esse empreendimento específico, eu estou reduzindo as horas de desconforto com medidas de envoltória diferentes, né? Então, esse gráfico mostra a diferença de abordagem para cada um dos apartamentos, né? Então, fazendo análise também em relação ao vidro duplo, né? Vidro insulado, quanto ele reduz de horas de desconforto de calor e de frio. Então, aqui um mapa de desconforto, né, para exemplificar, então, a simulação termoenergética nessa aplicação, né, nós criamos um aplicativo que gera esse mapa de desconforto. Então, no eixo X, nós temos cada um dos meses do ano, né, de janeiro a dezembro. No eixo Y, nós temos as horas do dia, né, então, que vão da meia-noite até a meia-noite do dia seguinte. Então, cada uma dessas coluninhas aqui desse diagrama, né, representa um dia de cada um desses meses, né. Então, nós temos aqui mapeado qual o horário do desconforto térmico para cada hora do ano, né, e aqui estamos entendendo quando isso acontece. Mesma coisa para as horas de desconforto de frio. Então, aqui é a nossa referência, né, para o apartamento A, né, em um determinado ambiente, então aqui a suíte 1, a referência com o vidro incolor, né, e a partir de medidas de eficiência, nós reduzimos as horas de desconforto de calor, né, e não aumentamos drasticamente as horas de desconforto de frio. Aqui em cenário com vidro insulado, nós utilizamos o vidro insulado para reduzir essas horas de desconforto no frio também. Então, é a simulação termoenergética, as ferramentas de simulação auxiliando a arquitetura na definição da fachada. Aqui alguns exemplos de edificações, né, residenciais que são empregadas essas tecnologias de simulação. Bom, para exemplificar um pouco mais a nossa abordagem em relação a green buildings, né, aqui nós temos um projeto em Pelotas, no Rio Grande do Sul, que é o Sicredi, né. O Sicredi tem algumas unidades em processo de certificação ou certificadas, né, na região sul. Então, é um projeto situado em Pelotas, né, onde nós fizemos um trabalho de eficiência energética, reduzindo esse consumo em 27%, e é uma edificação zero energia. Então, ela é autossuficiente em energia, ela gera, através de painéis fotovoltaicos, né, toda a energia necessária para a operação do prédio.
Então, como é a nossa abordagem? Né? A partir de medidas de eficiência energética, é possível reduzir a carga térmica do edifício. Então, nós tínhamos uma carga térmica de 180 toneladas de refrigeração. Acho que para quem ainda não viu, não sei se para mecânica a disciplina de climatização ainda é obrigatória, mas né, quem dava essa disciplina no tempo que eu cursei na URGS, a engenharia mecânica, era o professor Bayer. Então, quem já cursou climatização está um pouco mais familiarizado com o termo tonelada de refrigeração, mas cada tonelada de refrigeração equivale a 12 mil BTU por hora. Né? Então, para ter uma ideia de dimensão. Então, nós tínhamos um prédio referência com 180 toneladas de refrigeração para serem instaladas, e a partir da eficiência energética, da envoltória, dos sistemas, né, nós reduzimos isso para 123. O que significa reduzir carga térmica? Significa reduzir custo de instalação de ar-condicionado. Então, tinha um custo de instalação de 1.440.000 e reduzir isso a 984 mil reais. Paralelamente, nós trabalhamos iluminação, então um projeto eficiente de iluminação, né, na referência nós tínhamos uma instalação que custaria 293 mil reais, e foi reduzido através dessa otimização para 260 mil reais, né, e foi adicionado um custo de automação dessa iluminação para a eficiência energética de 35 mil reais. Então, no custo total desses sistemas, é uma redução de R$1.733.000 para R$1.279.000, através de eficiência energética, né, principalmente da fachada, né, em sistemas de iluminação. Então, uma economia líquida de R$454 mil. Então, por que isso é importante? Né? Porque através de evitarmos o desperdício, né, o excesso nos sistemas prediais, nós estamos buscando aqui um orçamento para investir em eficiência energética, em geração por sistemas de painéis fotovoltaicos, por exemplo, né? Então, eu reduzi o consumo energético, consequentemente, reduzi a quantidade de painéis necessárias para nós termos um prédio autossuficiente em energia. Então, seria um custo sem eficiência energética de R$576 mil para energia renovável. Isso foi reduzido a R$420 mil o custo de painéis fotovoltaicos, né? Então, esses R$420 mil eu pago através das medidas de eficiência energética, né, que me sobraram, né, R$454 mil. Então, eu estou financiando um prédio autossuficiente em energia a partir da engenharia, a partir da otimização dos sistemas, né, para bancar a energia renovável, e nós temos aqui um prédio autossuficiente em energia. Então, nós acabamos praticamente empatando, né, no custo que eles teriam naqueles sistemas, né, para nós termos um prédio autossuficiente em energia. E muito do que viabilizou isso foi a eficiência, foi a redução do consumo para reduzir o tamanho desse sistema de geração de energia e reduzir o tamanho dos sistemas em geral, né? Então, uma economia anual de R$110 mil no custo de energia elétrica, tá? Então, neste caso, é um payback imediato, um payback simples imediato, porque eu estou gastando um pouquinho menos do que eu gastaria e eu tenho um prédio zero energy, né? Eu tenho um prédio autossuficiente em energia. Aqui a instalação concluída desses painéis, né? Então, é um prédio zero energia, é um prédio autossuficiente. E é uma forma de vencer a barreira do custo. Então, né, há um tempo atrás, quando nós tínhamos o painel fotovoltaico, né, com um custo mais elevado, era algo impensável, muitas vezes, nós termos prédios autossuficientes em energia no Brasil, né, principalmente. É uma tecnologia que vem caindo bastante o custo, né, e tem viabilizado cada vez mais essa solução para as edificações. Então, trabalhando a eficiência energética é uma forma de viabilizar em um período ainda mais curto de investimento. Então, a lógica aqui é reduzir o consumo total através de eficiência energética, para reduzir
a necessidade de painéis fotovoltaicos e assim reduzir o custo, né, com essas instalações e melhorar o período de retorno sobre esse investimento quando eu tenho um custo adicional, né? Claro que cada projeto é um projeto, né? Cada projeto possui as suas particularidades, né? Mas essa lógica, ela é sempre, ela é constante, né? Sempre reduzir antes de gerar energia, porque é a melhor forma de viabilizar economicamente um projeto de eficiência energética. Então, isso foi possível através da envoltória, iluminação, ar-condicionado e energia renovável, né? Então, entrando um pouquinho aqui na forma como nós avaliamos eficiência energética, né, de forma sinérgica entre essas diversas disciplinas. Aqui está um modelo geométrico, né, que é utilizado no software Energy Plus. Então, aqui, né, nós temos um plugin para o SketchUp, que é capaz de modelar a geometria da edificação, né, colocar todos os seus componentes, todos os componentes que interferem na performance termoenergética da edificação. Então, aqui nós somos capazes de colocar os vidros, né, quais os materiais das paredes, da cobertura, elementos de sombreamento, né, tudo que envolve a geometria da edificação e quais, né, a orientação, né, nós somos capazes de colocar no modelo através do SketchUp. Hoje em dia é muito mais fácil. Acho que quando o professor Paulo Baier, por exemplo, iniciou esses trabalhos de simulação termoenergética, isso era feito ponto a ponto para cada uma das superfícies, né, era uma dificuldade muito maior, e hoje nós temos essa facilidade com o modelo geométrico. Né, os demais inputs são colocados no modelo através do software Energy Plus, que é um software gratuito, né, ele é fornecido pelo Departamento de Energia norte-americano, e é o software hoje mais robusto, né, para simulação termoenergética. Então, ele é fornecido gratuitamente e é capaz de simular a edificação com todas as suas características, né? Então, todo o padrão de ocupação, todas as cargas que envolvem o prédio, então, cargas de equipamentos, de iluminação, né, qual o sistema utilizado para o ar-condicionado. Então, através dele, nós somos capazes de avaliar os diversos sistemas possíveis, né, diversos sistemas de iluminação. Então, ele é capaz de juntar todas essas informações e rodar uma simulação dessa edificação, né, dentro da sua localidade. Então, para isso, ele utiliza um arquivo climático, né, que simula para as 8.760 horas do ano, né, qual o desempenho dessa edificação. Então, eu tenho todos os dados, né, estatísticos da região, né, da cidade onde o prédio está sendo simulado, de temperatura, umidade, radiação solar, né? Então, ele pega um ano estatístico mais comum, né, e roda o prédio, né, roda a simulação do prédio para esse arquivo climático, né? Então, assim, nós temos qual o comportamento, né, qual o comportamento da edificação, qual o consumo de ar-condicionado, principalmente, né, que depende bastante do clima local. Então, nós temos uma ideia bastante assertiva, né, para esse prédio nessa região, através dessa ferramenta de simulação. Foi avaliado também o sistema de simulação, de iluminação através de simulação, que utiliza um outro software, né? Então, para nossa avaliação, nós precisamos avaliar todas as cargas internas e externas, né, para o modelo termoenergético, e uma dessas cargas é a iluminação. Então, quanto mais eficiente é o meu sistema de iluminação, menor é o ganho de calor interno por esse sistema, né? Por isso é uma simulação bastante importante, porque o nível correto de iluminação dentro do ambiente faz com que eu tenha a menor carga possível de iluminação e, consequentemente, o menor consumo de iluminação e uma redução do consumo de ar-condicionado pelo ganho de calor da iluminação. Por isso é muito importante essa equipe multidisciplinar, né? Então, aqui um exemplo de simulação de iluminação, feito através de um software chamado Dialux. Então, eu não preciso, né, ter 1000 lux, né, um nível de iluminância de 1000 lux em cima de uma superfície de trabalho. Se eu tiver 500 lux, né, e dispor as minhas luminárias da forma mais
eficiente possível, utilizar as luminárias mais eficientes possíveis, eu tenho um resultado melhor dentro da minha edificação. Né? Então, isso acarretou o projeto do Sicredi 39% de redução do consumo dos sistemas de iluminação. Eu tenho uma redução do sistema de ar-condicionado também de 30%, né, entre a redução de iluminação, redução de envoltória, né, e o correto dimensionamento do ar-condicionado. Né? E temos aqui um projeto certificado LEED e autossuficiente em energia. Um outro exemplo de tipologia que nós podemos passar, né, temos um centro logístico da Uberlândia Refrescos, que é a Coca-Cola, né, em Uberlândia, né, e temos um galpão autossuficiente em energia também. Então, aqui foi feito um trabalho muito forte em iluminação, é um galpão logístico, né, então nós basicamente não temos cargas de ar-condicionado dentro de um galpão logístico, nós temos basicamente cargas de iluminação, né? E através de ferramentas de computação, de simulação, né? E um projeto eficiente, nós conseguimos reduzir esse consumo de iluminação em 71%, né? Então, com uma carga 71%, com um consumo 71% mais baixo do que um padrão de referência, é muito mais fácil chegar em uma autossuficiência em energia, né? Eu preciso de uma quantidade muito menor de painéis fotovoltaicos. Então, né, para fazer esse paralelo, né, em um galpão similar, né, onde eu não tenho um projeto de eficiência energética, eu necessitaria de um investimento de 4 milhões de reais em painéis fotovoltaicos para ter um sistema, um galpão autossuficiente em energia. Trabalhando a eficiência energética, esse investimento cai para 1 milhão de reais, né? Então, muitas vezes se tem a percepção de que é necessária uma quantidade enorme de painéis fotovoltaicos para nós alcançarmos a autossuficiência em energia, quando na realidade o que nós necessitamos são sistemas prediais bem dimensionados, né, projetos otimizados de forma a reduzir essa necessidade de painéis fotovoltaicos. Então, é mais uma edificação que ganhou o selo LEED Zero Energy, né, uma das primeiras do mundo também. Também é um projeto bastante marcante para a Petinelli, né, e para o Green Building no país. Então, com relação ao LEED Zero, conforme eu comentei, nós temos LEED Zero Energy, Zero Energy, Zero Water, Zero Waste e Zero Carbon, né? Temos Zero Business, que é o primeiro projeto do mundo certificado LEED Zero Água, né? Zero Energy, é também um projeto LEED Platinum. Isso foi possível através de metais e louças eficientes, então né, nós temos a mesma lógica de energia. Quanto menor o consumo, né, menor a necessidade de suprir essa água através de outras fontes, tanto potável quanto água de aproveitamento. Então, principalmente quando nós estamos falando em um prédio comercial, que o Eurobusiness é um prédio comercial, né, nós temos vários andares, pouca área de captação de água de chuva, por exemplo, que é um sistema mais usual de água de chuva, de água de reaproveitamento, né, então nós precisamos reduzir ao máximo esse consumo de água através dos metais e louças, né, e pensar em como nós vamos suprir as maiores demandas de água da edificação, que normalmente nas edificações comerciais são as bacias sanitárias, né? Então, nesse projeto foram utilizados sistemas de tratamento de águas negras, né? Então, todo o esgoto do prédio, ele passa por um sistema de tratamento, né, primeiro através de minhocas californianas, que fazem a primeira parte do processo, né, da decomposição dessa matéria orgânica. Essa água é passada para um sistema de tratamento através de plantas e raízes, né, filtragens, plantas, raízes, e temos, né, no final do tratamento, um nível de balneabilidade de muitos lagos que nós temos, né, na nossa região, então um nível de qualidade da água aceitável, e aí passa por
um processo de polimento e de desinfecção através de filtros e lâmpadas UV, né? Então, é um processo, é um projeto bastante audacioso, né? Então, o pessoal lançou um prédio comercial, né, que trata 100% do seu esgoto e joga novamente nos seus vasos sanitários, né? Então, é um projeto que está no nosso DNA, nós temos bastante orgulho e é o primeiro Zero Water do mundo, né? Aqui uma imagem do sistema da cobertura, então é utilizado um sistema que permite com que nós tenhamos um reservatório de água, né, na própria cobertura, essa laje é impermeabilizada, nós temos essa estrutura em forma de cone que permite que nós plantemos, né, algumas espécies que fazem parte do tratamento da água, né, as raízes, elas conseguem, né, penetrar através desses orifícios e fazem, né, esse tratamento da água, e nós temos aqui também uma quantidade bastante significativa de água reservada, né, o reservatório de água, boa parte dele, né, que é exigido pela prefeitura, foi feito na sua cobertura, né, isso inclusive livrou algumas vagas de garagem, então muda até a viabilidade do empreendimento, porque vagas de garagem representam dinheiro também, valor de venda, né? E aqui uma matéria do SGBC sobre o Eurobusiness. Então, um prédio que já está em operação faz alguns anos, né? Em que o seu certificado LEED zero. Pessoal, acho que, né, por enquanto é isso. Nós temos aí em torno de 15 minutos para perguntas, né, conforme acordado com o Lucas, então gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, eu fico agora à disposição, e também fica o meu contato aqui, o meu e-mail, né, se porventura quiserem entrar em contato, eu também fico à disposição. Muito obrigado. Perfeito, então, obrigado, Alex. Vamos ver se eu abro esse espaço, pessoal, se tem alguma pergunta. Pessoal, se vocês têm alguma pergunta, querem questionar algo para o Alex, algo sobre a Pettinelli, agora é a hora. Até vamos confirmar que o Felipe Leonetti, ele perguntou qual era o nome do software de simulação energética. O software de simulação energética é Energy Plus. Então, é um software gratuito, né, fornecido pelo Departamento de Energia norte-americano. O plugin utilizado junto com o SketchUp também é gratuito, o nome dele é Open Studio, tá? Ele também é fornecido gratuitamente. E realmente é a ferramenta mais robusta, então quem tem interesse nessa área, vale a pena pesquisar, acho que tem diversos tutoriais na internet em relação ao software. O Energy Plus em si não é o software mais amigável do mundo, mas nós acabamos nos acostumando. Também ele é um pouco intuitivo, né? Mas como toda ferramenta de simulação, se nós inserirmos qualquer informação, ele vai te devolver qualquer informação, né? O famoso cheat in, cheat out, eu não sei se é tão polido falar isso dessa forma, né, na palestra, mas eu acho que é importante, né, entender os inputs que precisam ser colocados até antes de pensar na ferramenta de simulação, entender todas as variáveis que determinam, né, uma simulação assertiva. Perfeito. Vamos ver. Não passaram. A princípio não temos nenhuma pergunta, pessoal. Deixa eu tirar aqui. Bom, acho que o pessoal não tem pergunta, então podemos fechar. Perfeito. Então, obrigado, pessoal, todos estão assistindo, obrigado, pessoal da Engenharia Mecânica, pessoal da Civil, pessoal da Energia, todos estão apoiando o evento. Fiquem ligados que vão ter mais eventos ainda da Semana Acadêmica, estamos no penúltimo dia, aproveitem. Até uma lembrancinha, o pessoal está um pouco em dúvida em relação a isso, que os eventos que vocês perderam durante a semana, eles ficarão disponíveis a partir do encerramento da Semana Acadêmica. A partir de amanhã, a Semana Acadêmica vai se encerrar, e daí vai ficar disponível todos os eventos que aconteceram essa semana. Então,
Muito obrigado, Alex. Muito obrigado por vir aqui compartilhar um pouco da tua experiência, do teu conhecimento com o pessoal, para mostrar essa oportunidade de trabalho que existe dentro da Pettinelli, mostrar o que a Pettinelli trabalha, os seus projetos, as oportunidades que ela oferece. E é isso. Muito obrigado por estar aqui nos ajudando. Obrigado, Lucas. Eu que agradeço a oportunidade, né? Então, como eu comentei, eu tenho um carinho grande pela universidade, né? Me sinto em dívida com a universidade, então, sempre que precisarem, eu fico à disposição. Opa, surgiu uma perguntinha aqui, ó, até da Carol. Qual o diferencial que o candidato deve ter para trabalhar na Pettinelli? Nós buscamos sempre pessoas, né, pessoas interessadas, né, pelo tema, pessoas gente boa, porque é um critério importante. Claro que agora no home office um pouco menos, mas de certa forma continuamos sempre em contato, né? Mas acho que é importante que a pessoa seja gente boa, né, inteligente e honesta. Então a gente brinca que sempre contratamos pessoas mais inteligentes do que nós, né? Mas brincadeiras à parte, porque realmente é importante nós sempre estarmos buscando pessoas interessadas pelo tema, né? Acho que normalmente, pelo menos na minha experiência dentro da universidade, nós não vemos nada muito específico em relação a construções sustentáveis, né? Não sei como é na civil, na engenharia de energia, então não é necessário um conhecimento prévio, né, sobre esses temas. Na verdade, quase tudo do que eu aprendi em relação ao tema foi dentro da Pettinelli, eu acho que é assim, né, com praticamente todas as pessoas que trabalham aqui, então não é necessário um conhecimento prévio, né, no tema, né, mas sim o interesse de se aprofundar tecnicamente, né, porque nós somos uma empresa que busca sempre inovação. Pessoas interessadas sempre nos trazem tem exatamente o nosso DNA de buscar essa inovação para os nossos clientes, nós estarmos sempre à frente, né, e buscarmos resultados audaciosos. Então, esses são os pré-requisitos: interesse, honestidade e ser gente boa, né? Então, o resto é fácil correr atrás. Excelente, excelente. Todas as características muito boas de se ter, na verdade, né? Sim. Bom, a princípio não temos mais perguntas, então finalizamos. Mais uma vez, obrigado, Alex, por estar com a gente. E até mais, pessoal. Continuem acompanhando aí os eventos. Obrigado, pessoal.